Fala galera, eu sou Lipe Paiga e vocês estão no Inside Cars. Se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, porque hoje temos mais um IC Responde com as perguntas que vocês fizeram lá no nosso Instagram sobre o Renault Stepway CVT. Vamos lá que nós temos várias perguntas e vocês estão cada vez melhores no IC Responde. Obrigado por vocês terem mandado tantas perguntas e muita coisa legal. O Rafael Alfland perguntou, vende bem? Cara, esses aventureiros hatches deram uma estagnada em venda, né? Eles não têm vendido mais muito como eles vendiam antigamente. Eles deram uma estacionadinha. Então, assim, deve compensar para a Renault fazer esse carro, assim como para a Fiat deve compensar fazer o tracking, o Argo Tracking, e como para Hyundai compensa fazer o HB20X e os outros todos os aventureiros que tem no mercado. Mas eu tenho a impressão de que o mix de venda deles está cada vez menor. Mas eu acho que quem compra um Sandero completo acaba optando por um Stepway. O Gustavo Junqueira perguntou, bateu, morreu ou é seguro? Cara, ele tem os airbags, ele é um carro um pouco mais moderno, né? Eu não vou nem tomar como base o Late in Handicap, porque vocês sabem o que eu acho do Late in Handicap ultimamente. Se você não tem o sensor de colisão dianteira, se você não tem, o carro já não presta. Então é meio complexo de avaliar isso. O que eu vejo por deformação, o carro é bom, não é animal, mas é um carro muito bom. Então não acho que é bateu, morreu. Eu acho que ele evoluiu muito da geração anterior para essa. E, claro, dependendo da velocidade que você bater, qualquer coisa você vai morrer. Mas eu acho sim que ele tem um certo nível de segurança. Eu não me sinto inseguro dirigindo ele, por exemplo, como eu já me senti em outros carros. Não preciso nem citar. E o Gustavo Junqueira perguntou também, o Step é do mesmo tamanho? Gustavo, me cobre, por favor, quando você vir esse vídeo nos comentários, que eu vou cobrar o pessoal da Renault para saber qual é o tamanho do Step, porque eu, sinceramente, não faço ideia. Eu não levantei ali para olhar, cara. Não sei nem que pneu vem. Talvez eu devesse ter olhado. Foi uma falha minha. Desculpa. E o Emerson Zanini perguntou, dentro dos modelos disponíveis, ele estaria atualizado? A nova geração deve chegar aqui? Cara, eu espero que a nova geração chegue aqui. Acho que ele hoje está bem dentro do que os outros concorrentes oferecem. Tirando a motorização que eu acho muito fraca, apesar dele ser 1.6 que nem o HB20X, a impressão que dá é que ele anda muito menos, apesar da Renault dizer que não. Eu gostaria muito de ver os meus amigos do Acelerado, eu gostaria muito de ver os meus amigos do Acelerados, Cássio Cortes e Gerson Campos, fazendo um arrancadão com esses carros fora de estrada aí, com esses hatches aventureiros, porque eu tenho certeza que o Sandero ia apanhar de todo mundo, cara. Sinceramente, você anda no carro, você sente que não vai. Não é igual aos outros. Não é ruim, mas ele não anda igual aos outros. E o Eduardo 007, o nosso James Bond, perguntou por que diabos colocaram um CVT em um carro com a proposta aventureira? Câmbio manual não faria mais sentido? Cara, acho que não, viu? Hoje em dia as pessoas andam com esses carros aventureiros e os SUVs para andar na cidade com esses asfaltos horrorosos que a gente tem aqui nas cidades no Brasil. Então, na verdade, a proposta dele não é ser um fora de estrada, é para você pegar uma estrada de terra leve e tal, e aí ele não tem tração nas quatro, nem nada disso.
tanto faz o câmbio ser CVT ou não, sinceramente. Existe muito preconceito, de modo geral, com o câmbio CVT. Mas os CVTs melhoraram muito, né, de quando eles foram lançados lá pela Audi, né, os mais modernos, estou falando lá no começo dos anos 2000 para agora. Nós temos basicamente 20 anos de evolução disso. Já mudou muito, já melhorou bastante, a durabilidade aumentou bastante. Então eu acho que não é uma coisa que seja ruim o câmbio CVT. O Gabriel Cavalcante mandou várias perguntas aqui. Vou começar com a mais capciosa delas. Stepway Iconic ou Duster de entrada? Rapaz, olha, é muito difícil julgar isso. Depende do que você precisa. Se você é uma pessoa sozinha, que não viaja muito, por que você vai comprar um Duster? Por que você vai comprar um carro daquele tamanho, que vai beber muito mais, vai andar muito menos, vai ter um monte de espaço que você não vai usar? Eu acho que depende muito do perfil de quem está comprando. Agora, se é uma pessoa com família, o cara não vai comprar um Stepway, ele vai acabar comprando um Duster, porque é maior, tem mais espaço, mais porta-malas. E ele ainda perguntou, algum concorrente à altura, já que Argo Tracking 1.8 não caiu no gosto do público? Cara, eu vou julgar, depois que a gente fizer o vídeo na terça-feira com o HB20, e depois que a gente fizer o IC Responde do HB20X, que inclusive eu estou aqui dentro dele gravando esse IC Responde do Stepway para vocês, a gente vai fazer um vídeo, eu e o Paulo, conversando sobre qual nós teríamos e por quê. E quem sabe até dando umas notas por partes, assim. Mas eu acho que o Argo Tracking, de modo geral, é um carro melhor do que o Stepway, na minha humilde opinião. Pelo menos é melhor de andar na cidade. A outra pergunta dele foi, diferença notável de acabamento entre a versão Top Stepway do Stepway e a versão Pad Boy do Duster? Cara, não. Na verdade, basicamente o banco, né? Os bancos em couro do Stepway são muito bonitos e bem acabados, assim, sabe? É um couro muito melhor do que esse do HB20, que parece ser muito bonito, muito gostoso, assim, mas o do Stepway tem uma sensação melhor de toque e nem em comparação com o do Argo, que o do Argo não é legal. O do Argo parece mais com o da Volks, que é um couro ecológico, daqueles, não é couro ecológico, né? É couro sintético bem safado. O nosso amigo Felipe Veríssimo, através do Instagram dele, rocketcar.s ou rocketcars, perguntou, os motores turbo no Argo Tracking e Stepway deixariam mais próximos de Nivus em desempenho? Ah, com certeza. O Stepway, eu duvido que ganhe esse motor 1.3 turbo, mas se ele ganhar, cara, vai mudar o nível do carro. E o Argo Tracking também. Cara, com certeza aí o Nivus teria concorrentes à altura. O problema é que se eles ganharem esse motor turbo e aumentarem 5 mil no valor, eles já vão ficar o preço do Nivus. E aí é que complica. Porque o Nivus é um carro maior de porta-malas e tudo mais. E o Felipe Veríssimo ainda perguntou, tem Stepway com câmbio manual? Se sim, seria o melhor custo-benefício para ele, manual ou CVT? Custo-benefício? Manual. Existe sim a versão manual, é a versão Zen, que começa em R$ 74.890. Ou seja, é bem mais barato, né, do que o CVT, que custa 87 mil e não sei quantos. Né, ele parte de um pouco mais de 87 mil. Então, custo-benefício, por causa de 13 mil reais de diferença, o manual faria mais sentido. Mas o automático é muito mais confortável de dirigir, né, cara? E hoje em dia para grandes centros, não para cidades pequenas, mas para os grandes centros, faz muito mais sentido. Um Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, não dá mais para você ter carro manual nessas cidades, cara. O trânsito que as pessoas pegam é muito grande. Então não vale a pena, de verdade. Então, para quem mora fora disso, em cidades menores, em que não tem tanto trânsito, você não tem tanto horário, aí beleza você pegar manual. Mas você usar carro de dia a dia, ficar 1h30 no trânsito com carro manual, não faz sentido mesmo. Então o custo-benefício no manual vale muito mais a pena do que o automático, até porque é uma grande diferença de preço, né? 14 mil reais não é qualquer coisa. Mas, é o que eu disse,
são 14 mil reais que diluídos ao longo do estresse menor que você tem em dirigir um carro manual todos os dias, vale a pena. Ah, Felipe, a sua última pergunta, que é quem foi mais econômico nos testes feitos, Nivus com motor turbo, Argo ou Stepway? Eu vou responder depois naquele vídeo que eu vou fazer sobre os 3 aventureiros, junto com o Paulo Vaz, discutindo qual a gente gosta mais. E aí a gente vai incluir o Nivus para ter como referência. E o Marine Creations falou uma coisa que nem é uma pergunta, mas ele fez uma citação. Falou, acho que ninguém entra na concessionária para comprar esse tipo de carro, o vendedor faz a mágica. Cara, eu acho que não. No final das contas, tem muita gente que ainda curte especificamente esse tipo de carro. Assim, muita gente não, né? Porque esses carros não vendem tanto assim. Mas se você somar as vendas de HB20, se você somar as vendas de todas as marcas, né? Fiat, a Renault, a Toyota, a Hyundai, no final ainda tem uma parcela boa de pessoas comprando esses carros mensalmente. E como eu disse, eles fazem muito sentido para quem é sozinho, para quem anda sozinho, para quem não carrega muita mala, bagagem, pessoas dentro do carro, e porque são carros bons de andar na cidade. E não precisa você comprar um SUV grande, que é um trambolho mais pesado, entendeu? Então acho que ainda tem o seu público fiel. É pequeno, mas ainda existe. E o Lucas Garibe fez 2 perguntas muito boas. A primeira, é o último de sua espécie aventureira? Tenho visto cada vez menos deles. É engraçado, né? Desses novos eu também não tenho visto muito, não. E aí eu acho que tem um pouco do ficou caro demais. Você, por 88 mil reais, e aí 88 mil reais é dinheiro pra caramba, né? Ou 87, alguma coisa do Argo. Assim, de modo geral, esses carros ficaram caros, né? Então o povo acaba pulando, sei lá, para um Creta 1.6 automático, entendeu? Ao invés de comprar uma versão aventureira de um hatch. O cara prefere ir pro SUV até por uma questão de status. Mesmo que seja um SUV menor, né? Porque o Duster, que é o do Stepway, seria a versão SUV ali da Renault, é um SUV bem maior, né? Um SUV que eu considero um SUV de verdade. Ele é brutão, sim. Então, não acho que é o último da espécie, talvez ainda exista mais para o futuro. E a gente viu que a Renault separou a linha Stepway do Sandero exatamente para isso, para ter uma diferenciação. Quem sabe na nova geração a diferença não seja maior. Vamos ver. E a segunda pergunta é: ele me parece perigosamente alto demais, torce muito nas curvas mais emocionadas? Cara, ele é alto demais, mas ele é mais ou menos da mesma altura do Argo. A diferença é que a suspensão do Argo é muito boa, velho. Muito boa. E a suspensão do Stepway deixa um pouco a desejar, porque você sente que ele entra o ABS muito fácil, ele entra controle de estabilidade muito fácil e você não precisa nem estar fazendo nada emocionado. A Renault tem muito medo, né? Então é muito protetor assim o carro. Todos os sistemas de segurança dele protegem mais do que você esperaria de um carro normal assim. Então eu achei até que ele anda em velocidade bem assim sentado. Eu não fiz curva mais rápido com ele assim em maior velocidade, né? Em estrada, nada disso. Mas ele me parece ser bem no chão, assim, em linha reta. Mas é o que eu falei. Ele mesmo, você virando aqui na garagem, assim, ele entra no controle de estabilidade e você não entende por quê. E o Rodrigo Junqueira Neto perguntou: Stepway ou Tracking? Isso vai adiantar um pouco do que eu vou falar naquele outro vídeo ali. E nós ainda não estamos incluindo o HB20X nessa equação. Mas Tracking. E o Paulo Alt perguntou: fala galera, essa vibe vai muito além da estética? Ele aguenta caminhos mais ruins? Grande abraço. Paulo, eu acho que sim. Eu acho que eles têm uma robustez diferente. Como eu falei, como eles levantam os carros, eles têm que enrijecer um pouco a suspensão. Então eles parecem de fato mais brutos. O Stepway parece até mais bruto do que o próprio Argo Tracking. Mas ele, como eu disse,
eu prefiro o Argo, como ele absorve a suspensão e tal, as ondulações, né? Como a suspensão absorve as ondulações. Mas eu acho que sim. Se você pegar um Sandero normal, é possível que ele não aguente o tranco de estradas um pouco mais complexas e um pouco piores, né? De aderência e de ondulações e tudo mais, obstáculos mesmo, do que o Stepway. O Stepway deve aguentar bem melhor. E o Edu Oliveira BH fez uma pergunta interessante. Falou: Stepway tem seu público, mas para os entusiastas, sem dúvida, a versão RS, não acha? E mais barata. Cara, eu acho que são água e vinho, né? Eu acho um absurdo, vou ser bem sincero, tá? Um absurdo custar 84 mil um Sandero RS e 87 um Stepway, com motor 1.6 e o câmbio CVT. Sendo que o RS é um 2.0. Tipo, para mim são carros para públicos completamente diferentes, mas se existisse um RS na concessionária, eu jamais olharia para um Stepway. Mas isso sou eu. E você, quem é entusiasta, quem é emocionado, como disse o Lucas Garibe. Sinceramente, é difícil julgar, mas nós que gostamos da coisa, não tem comparação. O Sandero RS é um animal, é um carro muito divertido, entendeu? Muito. Nosso amigo Pedro Azevedo perguntou: Stepway versus Duster, qual seria o mais aventureiro ou ambos aventureiros de shopping? Cara, então, é o que a gente falou um pouco no vídeo. A impressão que dá é que ele é bem robusto mesmo, o Stepway. Aliás, não é impressão, ele é mesmo robusto. E o Duster também. Eu acho que os dois têm o seu lado aventureiro. O Duster, para mim, é o mais SUV de todos os SUVs dessa categoria, tá? De verdade. Porque ele é, de fato, multitarefas, vamos dizer assim. Ele tem um espaço maior, ele tem uma suspensão bem robusta, ele tem um viés fora de estrada muito maior do que qualquer outro SUV. Na verdade, nenhum outro SUV tem, esse tem. E a plataforma dele, a suspensão, como ele é calibrado, o Duster é um carro muito bom mesmo, assim, assustadoramente bom para o preço que ele custa, tá? Tudo bem que ele é um carro da Dacia, ele tinha que custar muito barato mesmo, mas ele é produzido aqui no Brasil, não é produzido na Romênia, então aqui os custos aumentam e as coisas se complicam um pouco. De qualquer forma, eu acho que pelo que ele custa, o Duster é uma pechincha perto dos outros carros em função utilitária, tá? Não em função para andar na cidade, assim, não comparado com um T-Cross, por exemplo, ele é um utilitário mesmo, ele é um SUV raiz, assim, apesar de não ter tração nas quatro. Mas o Stepway tem esse DNA, entendeu? É isso que eu falo, eu acho que nenhum dos dois é de shopping e nenhum dos dois é aventureiraço, assim. Mas eu acho que eles estão muito mais pro lado aventureiro do que qualquer outro da categoria deles. Entende? E o nosso amigo Sidney Bellini Filho perguntou: a revenda é algo preocupante? Cara, sabe que eu acho que não? Porque a Renault é provavelmente a marca francesa mais consolidada no mercado em questão de revenda. Peugeot e Citroën é que tem um pouco mais de dificuldade. E esses carros aventureiros são muito buscados, principalmente usados, por causa do custo-benefício deles. Então eu acho que o Stepway é o que menos preocupa em revenda, assim, principalmente nessa linha de franceses. Então não é uma coisa que eu me preocuparia não, cara, sinceramente. E o Jones Amâncio perguntou: presta? Jones, presta. Presta. Eu acho um carro bom de andar, bom de usar, assim, tenho a minha ressalva quanto à direção, que é muito pesada, mas de modo geral, eu acho que essa pergunta sua vai ser respondida principalmente em relação aos concorrentes principais, que são HB20X e Argo Tracking, quando a gente fizer o vídeo eu e Paulo Vaz, já que você dá muito mais credibilidade para ele, né, seu canalha. É isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido mais esse IC Responde. Se ficou alguma dúvida, pergunta aí nos comentários, porque a gente sempre responde as dúvidas de vocês.
Se você gostou deste vídeo, clica aí no like, porque é muito importante para você continuar assistindo o nosso conteúdo e para o YouTube divulgar mais esse vídeo para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá esperando o quê? Clica aqui em cima, se inscreve e ativa as notificações para saber toda vez que a gente postar vídeo novo. Aqui e aqui do lado tem mais vídeos para vocês conhecerem mais do nosso conteúdo. Valeu, obrigado, um grande abraço, até mais.